Olá, está começando mais um Tema Livre, nossa revista eletrônica que te deixa informado com notícias sobre variedades, tecnologia, saúde, cultura e muito mais. E hoje vamos começar o programa falando sobre uma curiosidade da nossa culinária regional. Muitas pessoas podem até estranhar, mas o hábito de comer formiga é comum aqui no Vale do Paraíba. Mas não é qualquer formiga. A famosa das panelas é a içá, e essa tradição vem de longa data. Por isso, a história sobre a relação da içá com a nossa culinária e também o sabor desse tipo de formiga caíram no gosto de uma aluna da Univap que resolveu estudá-la a fundo. Eu fui até a universidade experimentar um prato típico com a içá e saber um pouco mais sobre essa pesquisa. Essas pequenas bolinhas estranham quem não gosta muito de uma culinária mais exótica. Mas para quem gosta de comida diferente, a formiga tanajura, ou içá, como é conhecida na região do Vale do Paraíba, pode ser uma boa opção. E nós fomos até a Univap conversar com essa professora do curso de gastronomia para saber um pouco mais da relação que esta formiga tem com a culinária regional. O Ocílio Ferraz, ele estudava muito o tropeirismo. Então, com base nos estudos de Ocílio e de alguns pesquisadores também da região, Paulo Camilé, Florensano, esses estudiosos nos relatam que o hábito do consumo alimentar foi divulgado por meio dos tropeiros. Então, os tropeiros faziam essa captura e, por ser um modo de preparo muito rápido, e o tropeiro tinha como bagagem sempre a farinha de mandioca, sempre os legumes da horta por onde eles passavam, eles preparavam também de forma bem rápida essa preparação. Então, ele também ajudou a propagar a divulgação dessa cultura, desse hábito de comer a formiga içá. Agora que você já sabe um pouco da história, vamos para a parte prática. A receita mais famosa com a içá é a farofa. Após deixá-la bem fritinha na gordura de porco e no azeite, é só adicionar os outros ingredientes que vão ajudar a realçar o sabor e dar bastante crocância na hora de comer, como a farinha, o sal e o alho. E para quem pensa que a içá é baratinha, se engana. Uma garrafa PET cheia desse tipo de formiga chega a custar até R$250. Eu vou aproveitar e vou experimentar agora. Pelo sabor, vale o preço. E apesar de ser bastante conhecida por aqui, a içá não é tão fácil de encontrar. A população do Vale do Paraíba tem o hábito alimentar de comer a formiga içá. No entanto, a captura dela é sazonal, porque ela só sai do formigueiro. Na verdade, a população até fala que vai cair içá, mas ela sai do formigueiro. Como ela é alada, ela levanta um voo médio, e depois ela cai para retornar ao solo e fazer o formigueiro novamente. A içá já chegou até a ser conhecida como o caviar do Vale do Paraíba, título dado por Monteiro Lobato. Esses estudantes se arriscaram a experimentar e também aprovaram. Eu achei gostoso, assim, não é nada do que eu imaginava, na verdade. Eu imaginava uma coisa mais gordurosa, ela é bem sequinha, né? E eu gostei. E foi a singularidade da içá que chamou a atenção dessa estudante de gastronomia que resolveu ir mais a fundo. Ela fez uma pesquisa sobre a composição química da formiga. A gente não sabe a fundo o que ela tem, quais são suas propriedades, e como com a minha primeira formação em nutrição, sou nutricionista, então eu sempre busquei saber mais sobre a composição química dos alimentos. Então, junto com as minhas professoras, a gente decidiu desenvolver uma composição química do que a içá podia apresentar. Ano passado, a gente já fez a coleta das içás, deixou congelado, e esse ano a gente começou as análises no laboratório de química aqui da universidade. Constatamos um valor alto em lipídios, uma coisa que a gente já tinha considerado, porque ela é muito saborosa, e ela, na preparação, ela solta bastante óleo, então a gente já sabia que a quantidade de gordura ela seria elevada, e realmente ela apresentou 34% de gordura, um valor representativo em proteína, que foi 13%, mas como a gente só analisou o ventre da içá, não a içá por completo, pode ser que
com essa determinação integral da ISA, ela apresente maiores teores de gordura e também de proteína. A passos lentos, de formiguinha, aquela inocente içá já ganhou bastante espaço desde que foi descoberta como uma peculiaridade da culinária. Agora, com a descoberta da Vitória, ela deve ficar ainda mais famosa, já que outros produtos poderão ser comercializados a partir do que pode se extrair dela. A partir disso, entra aí a tecnologia dos alimentos, que queremos também determinar o que essa gordura ela traz de benefício. Então, gostaríamos também de traçar o perfil de ácidos graxos, a partir daí ver que tipo de gordura é essa, se é uma gordura boa, o que podemos extrair, né, se podemos fazer um óleo essencial e trazer ela. Com a captura, nessa época sazonal, a gente podia transformá-la num óleo ou algum outro tipo de suplemento alimentar para a gente ter no ano inteiro. E aí, ficou com vontade de experimentar a içá? No próximo bloco, vamos falar de saúde. Você tem o hábito de se automedicar? Saiba os riscos que tomar remédio por conta própria podem causar à sua saúde. E ainda você vai curtir o trabalho de bandas aqui da nossa região, no quadro Sons da Cidade. É daqui a pouco. Voltamos com o Tema Livre agora para falar de saúde. Uma pergunta, você é daquelas pessoas que tem o hábito de comprar remédio sem receita? Sabe quando bate aquela dor de cabeça ou dor muscular e a pessoa já corre para a farmácia? Pois é, a prática é comum em alguns casos, mas existem restrições e devemos evitá-las. O repórter Lucas Guerra foi atrás de profissionais para esclarecer os riscos de tomarmos remédios por conta própria. São 49 anos trabalhando no ramo farmacêutico. Em todo esse tempo, seu Elias perdeu as contas de quantas vezes teve que alertar os clientes sobre os riscos da automedicação, algo que ele diz ser muito comum, mesmo com a divulgação de informações sobre o assunto. Olha, como prática, a gente tem que orientar que procure o seu médico certinho para ver exatamente que nível de infecção, qual tipo que está escorrendo na vida dele também, para não se complicar com a automedicação, né? Essa é a realidade. Por isso, o seu Elias deixa claro, sem receita não tem remédio. É bom lembrar que isso não vale para todas as medicações. A receita é obrigatória para antibióticos e psicotrópicos, por exemplo, os quais a receita precisa ficar retida. Para alguns grupos terapêuticos, como anti-inflamatórios, cicatrizantes e relaxantes musculares, não é preciso prescrição. Ainda assim, seu Elias faz questão de informar os clientes sobre os cuidados de cada remédio, até porque os líderes do ranking da automedicação são anti-inflamatórios e analgésicos. Exatamente, é uma maneira de administrar conforme o horário, da maneira correta, seja estômago cheio, seja talvez alimentação precisa também, e o limite dele, que não pode ultrapassar aqueles dias, né? Essa orientação. Toda atitude de precaução é importante, já que qualquer medicação causa algum efeito no nosso organismo. Ainda assim, o brasileiro parece não ter levado essa informação muito a sério. Uma pesquisa recente mostrou que o Brasil é um dos países recordistas em automedicação. De acordo com o estudo, cerca de 70% dos brasileiros tomam remédio por conta própria, enquanto que o índice mundial é de 50%. Outro dado apontado pela pesquisa também é preocupante: 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico usando a internet. E segundo os médicos, a busca indiscriminada de informações sobre doenças nas redes sociais também pode estar associada ao aumento da automedicação. O ponto hoje principal é a dificuldade na acessibilidade à consulta médica. É um dos principais pontos, né? Mas a gente tem observado também que alguns pacientes têm a facilidade de procurar na internet e buscar informações, o que faz com que eles acabem se sentindo proprietários do saber e buscar e comprar medicamentos. Uma das outras coisas é a facilidade com que eles compram essas medicações na rede farmacêutica. A doutora ainda lembra que a automedicação é um risco e as consequências podem ser graves. O assunto é tão sério que quase 30% das internações causadas por intoxicação têm relação ao uso de medicamentos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que alguns medicamentos, né, ao serem tomados de forma precoce,
sem uma boa avaliação clínica e uma boa indicação de uso, é que a gente pode estar mascarando alguma patologia que porventura possa ser mais grave. Eu vou lá, tomo a medicação, tiro aquela dor, e se for alguma coisa que ali está começando a se desenvolver e ela pode tomar uma dimensão muito maior e eu estar mascarando. A outra coisa é que algum medicamento, quando ele não bem absorvido por mim e o meu organismo não tendo uma boa aceitação, eu posso ter um grande número de intoxicação pela medicação. Por isso, os médicos reforçam a importância de se fazer alguns questionamentos antes de tomar ou indicar um remédio. Se pergunte se a medicação é realmente necessária. Se a resposta for sim, se questione se o remédio é indicado para um sintoma. É preciso levar em consideração também se você ou a pessoa já está tomando outra medicação, uma vez que isso pode interferir na eficácia do remédio. Por fim, tenha certeza que você conhece a funcionalidade da medicação. Uma das alternativas para conter o avanço da automedicação estaria na realização de campanhas educativas e maior consciência da população. É uma questão não só do profissional de saúde, mas uma questão de toda a população. Isso vem se tornando um problema de saúde pública gravíssimo, justamente porque se fala muito pouco a respeito disso. Eu acho que não só o profissional de saúde, mas a mídia, a gestão das pessoas que fazem saúde, como um todo, tem que pensar e tem que fazer divulgação, temos que fazer campanha, temos que conscientizar a nossa população dos riscos não só da automedicação, mas do uso irregular. Agora vamos falar de música. No quadro Sons da Cidade de hoje, você vai conhecer o trabalho da banda Corte Animal. Quem traz a dica para nós desta vez é a Cris. E aí, galera, tá no ar os Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. No programa de hoje vamos falar da banda Corte Animal. Ela foi criada no final de 2014 e traz influências desde o rock de garagem até gêneros mais contemporâneos. O grupo é formado por James Guará, vocalista e letrista, Gabriel Zarro, guitarrista, Arthur Bueno, baixista e Daniel Dias, baterista. Os integrantes da Corte interpretam composições originais e buscam representar o rock nacional em suas apresentações. A banda já tocou em vários lugares no Vale do Paraíba e em São Paulo, como na Paulista e no Buzina Festival. Vamos conferir agora um dos hits de sucesso deles, a música Órfãos. Estive pensando se o que sinto assim pensa tanto em mim. Em se tratando de ideais, são só juras desleais. Em busca de luz no corredor, soprando feridas adotadas pelo sorriso que restou. Órfãos, atirando pedras contra a janela. Órfãos, de joelhos numa capela. Órfãos, pouco a pouco me importa o que acontece. Decompomos canções, virtudes e fermento da Prada. Por hoje é só. Se você conhece alguma banda da região, envie a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Os Sons da Cidade fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.
E não saia daí porque das dicas de música vamos para o quadro Resenha Cultural. E ainda conheça melhor como trabalham os profissionais de recursos humanos. A gente volta já. Estamos de volta com o Tema Livre e o repórter Lucas Guerra traz hoje para nós detalhes sobre o que é ser um profissional de recursos humanos. Basicamente, são eles que ficam responsáveis pelas funções de recrutamento, seleção e treinamento de outros profissionais. Se interessou? Então veja mais detalhes no quadro Seu Emprego. Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego. E hoje a gente vai falar sobre recursos humanos e uma dica para quem procura trabalhar nessa área ou para quem está em dúvida sobre que profissão exercer. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Mariana Pereira. Mariana, muito obrigado pela presença. Mariana, para a gente começar o bate-papo, o que faz um profissional de recursos humanos? Tá, a gente tem que entender que o RH ele é o quê? É um elo que vai juntar os interesses tanto do funcionário quanto da empresa. Então, ele vai verificar qual metodologia, qual ferramenta que ele precisa utilizar para desenhar todos os processos de RH. Quando eu falo em processo de RH, a gente tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, ele vai permeando, né, nas atividades ali, buscando sempre unir essas duas interfaces. É um profissional que lida muito com pessoas, né? Sim, sim. Não só com pessoas diretamente, mas hoje ele vem assumindo um papel muito estratégico, então ele tem que conhecer muito mais ali da empresa, justamente para fazer essa interface, né? E quem busca atuar nessa área, que tipo de formação deve procurar? Hoje a gente já tem um curso específico, que é a gestão de recursos humanos, é um curso de tecnologia, que ele dura em média ali 2 anos, tá? Mas muitos profissionais que vêm da área da administração e da psicologia também eles atuam como profissionais de recursos humanos. Só que daí eles fazem alguma especialização ou alguma pós na área de gestão. No curso específico de recursos humanos, como funciona o curso, no caso as disciplinas, o que o aluno aprende? Tá, ele vai focar esse curso de graduação nos subsistemas de RH mesmo, então ele vai ver um pouco mais a fundo todos os subsistemas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, e vai também ver toda a parte de gestão, parte de liderança, clima organizacional, são todas as ferramentas para manter a empresa com essa relação ali com o funcionário. E aí os cursos de especialização, geralmente o MBA em gestão de pessoas, eles puxam para a parte estratégica. Fora isso, tem os cursos específicos mesmo. Eu quero ser um especialista em recrutamento e seleção, então vou buscar um curso que vai puxando para essa área. O profissional que faz, no caso, a administração ou a formação em psicólogo, no caso, eles também estão preparados? Que você falou que também tem que buscar uma especialização, mas eles estão preparados também para atuar nessa área? Sim, de forma eles trabalham de uma forma mais especialista, né? Então, o pessoal que vem da psicologia, por exemplo, eles vão mais para o ramo de comportamento, na parte de clima organizacional. Recrutamento também, né? Porque ele pega o comportamento ali. E a administração, ele vê um pouquinho de tudo. E como hoje está atuando de uma forma mais estratégica, ele é cabível sim. E na sua opinião, qual deve ser o perfil do profissional que busca atuar na área de recursos humanos? É difícil engessar um perfil porque tem várias atividades que ele pode executar ali, mas tem algumas características que é importante. A primeira é gostar de estudar, porque aquilo que serve para uma empresa nem sempre vai servir para outra empresa. Então ele vai ter que conhecer, estudar muitas ferramentas, muitas metodologias e até mesmo a empresa que ele está ali para conseguir desenhar o processo e aplicar o que é necessário, tá? Um outro ponto que é importante também é trabalhar com o autodesenvolvimento. Então, ele tem que se conhecer, saber quais são suas competências e trabalhar para sempre se desenvolver nessa parte ali. E um terceiro ponto que seria a comunicação assertiva, já que ele faz essa interface entre os dois elos, né? Então, ele tem que conseguir exprimir essa atividade, às vezes fazer um intercâmbio, traduzir, né? O que a empresa precisa passar para o funcionário, o que o funcionário está querendo para passar para a empresa. Mariana, você falou que nem sempre a atuação é igual nas empresas, né? Se forem empresas diferentes, às vezes a atuação é diferente. Mas existe um norte que sempre vai, no caso, comandar o trabalho de quem atua nos recursos humanos ou não? Isso é muito diferente mesmo de cada empresa?
É bem diferente de cada empresa, porque vai do tamanho da empresa, vai do ramo de atuação, não fica limitado só à empresa, porque ele pode seguir para uma consultoria, ele pode ser um especialista em treinamento, mas é sempre focar nisso mesmo. A questão da pessoa, ela tem que ter essas competências que eu citei anteriormente para poder ter essa questão do elo, fazer essa interface. Ele tem que gostar de entender sobre a empresa e sobre as pessoas também. Tá certo, Mariana, muito obrigado pela entrevista e o seu emprego fica por aqui. E na nossa dica cultural de hoje, vamos mostrar a realidade de um menino que mora na periferia. Moonlight retrata os conflitos do personagem principal em 3 fases da vida. Quem vai contar pra gente é a Paloma Dias. Olá, o Resenha Cultural está no ar e hoje vamos falar do filme Moonlight Sob a Luz do Luar. Filmado em Miami, na Flórida, Moonlight estreou no Festival de Cinema de Telluride em setembro de 2016. O filme apresenta 3 etapas na vida de Chiron, o personagem principal, explorando as dificuldades enfrentadas por ele no processo de reconhecimento da sua própria identidade. Who is you, Chiron? For a long time, try not to remember. Moonlight recebeu grande aclamação da crítica especializada, tendo 8 indicações ao Oscar e ganhando nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para Mahershala Ali, que se tornou o primeiro muçulmano a ganhar um Oscar de atuação. O Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E a gente fica por aqui. Se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie um e-mail para tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!